quando deu 6 da manhã, eu fui numa rua lá chamada Fábrica de Cloro, Cabo de Santo Agostinho. Escutei um hino da harpa, 6 horas da manhã. Quando eu passei, ciclo de oração. Disse, vou entrar aqui. Calma. Vou entrar aqui. Aí quando eu entrei, sentei lá no finalzinho, tava todo mundo ajoelhado e orando. Não tinha ninguém em pé na igreja, não viu nenhum entrando. Eu entrei, fiquei lá na última cadeira. E ali eu comecei a falar com Deus em pensamento. Senhor, tu disseste ter um plano na minha vida. Eu tão novo, já sou doido da cabeça, sou maluco. Não é possível isso. Como é que eu sou doido da cabeça, Senhor? O Senhor é o Deus da cura, pode me curar. Eu não aceito isso e tal. Quando eu saí, que me levantei para sair da igreja, depois orei uns 40 minutos. Levantei para sair, desgostoso da vida. A irmã que estava puxando o ciclo de oração lá na frente, levantou, voltou e disse assim, jovem, aí eu virei de costas, quando eu olhei até me assustei. Ela disse assim, Deus manda te dizer, você não é louco, o que você tem não é loucura, é espiritual. Mas Deus está dizendo que vai fazer uma grande obra e você vai ser liberto disso. A mulher nunca me viu. Rapaz, eu chorava, fui para casa chorando. E aí Deus foi fazendo uma grande obra a ponto de... nesse dia, eu lembro que eu entrei no quarto e o espírito maligno, falou de novo que ia entrar em mim. E eu senti assim uma dessa vez muito mais forte. A ponto de eu nem sentir cheiro de álcool, nada. Ele conversava comigo, eu via ele o tempo todo. É como... Ele ficava de lá de fora e depois que ele... Entrava assim, eu não conseguia, sem droga, sem bebida, sem nada. Eu cheguei nesse ponto aí de ficar... daqui a pouco totalmente controlado por ele, sem precisar de nenhum portal assim. Sim. Sabe, de bebida, de droga, nada. E aí, naquele dia foi muito forte, que a minha avó, ela veio passar uma semana, 2 com a gente, a mãe do meu pai. E ali eu comecei a sentir aquele espírito, e aí eu falei pro meu irmão, tranca a porta e me deixa aqui dentro, porque eu acho que aconteceu alguma coisa hoje aqui. Eu então me bota na rua, falei pra ele, me bota na rua. O que é que aconteceu? Minha mãe entrou, sentiu um cheiro. Começou a Deus usar ela. Ela abriu a Bíblia. Eu tenho anotado, depois eu posso até ver onde está. Onde falava assim, ó, que havia um principado governando. Né? Deu a entender na minha vida. Não estou dizendo que era ele que me possuía, porque a gente não tem capacidade para ser possuído por um principado. Mas dizia que era um príncipe e que Deus ia pelejar aquela guerra. Hoje. Meu... Pastor Paulo, senhor, eu vou dizer até profeta, o senhor é profeta, né? Pastor profeta. Profeta, a guerra foi gigantesca a ponto da gente escutar barulho de espada. Santo Deus. A noite inteira, ninguém conseguiu dormir. Todo mundo se trancou num quarto. A ponto de chegar de madrugada, eu ver o espírito assim, ó, gigante no quarto. Minha mãe vê, a olho nu. E ele andar na cama, da cama baixar fisicamente, foi um terror. Minha avó viveu um terror, meu irmão um terror, minha mãe um terror. E quando o dia amanheceu, e assim, ó, literalmente, parecia um exército passando na laje da casa. Guerra de espada, tudo, a gente ouvia audível. Eu nunca vivi isso na minha vida, dessa forma não. E ali, depois daquele dia, encerrou. Foi uma luta mesmo, então... Eu até deixo um conselho aqui, né, para ninguém ser curioso e querer ler esse livro, porque na primeira leitura, pode ter certeza, eu esqueci o nome da mulher, ela é uma avivalista, minha esposa acompanha ela. E ela falou assim, ó, que o Espírito Santo ministrou no coração dela, de tanto ela ouvir falar nesse livro, ela queria ler por curiosidade. O Espírito Santo falou assim, se você ler a primeira vez, os danos serão irreversíveis na tua vida. Ela parou, ficou com medo e disse, não vou ler, Espírito Santo. Porque já é a primeira reza... Ainda lembro o nome, não vou falar aqui. É cabra preta alguma coisa. Sim. Já é uma pactuação. Então você tá lendo achando que tá tendo conhecimento de uma pactuação. Ele não é um livro, né? Ele é rezas, né? Ele é pactos, né? Pactos, entendeu? Meu Deus do céu. Então muitos dizem, isso aí não funciona, irmão. Funciona e é só pro lado negativo. Não tem nada de benefício nisso. E o que tem de jovens se suicidando, né? Então, eu tentei suicídio. Tomei muito remédio, uma mão cheia de remédio. Deus não permitiu morrer. Que já tinha um plano. Já tinha um plano já. Tudo por conta desse lado oculto aí. Não tem nada que dá a ninguém. E você vê que o profeta, ele quando ele não sabe quem ele é,
Pra sociedade, ele é taxado do quê? Esquizofrênico, louco. Né? Todo diagnóstico era esse aí. Tudo isso aí, né? Mas daí, como é que você descobriu? Teve esse encontro com Deus, descobriu esse chamado, esse ministério? Muito bom. Assim, aí eu comecei, fui liberto, comecei a buscar Deus e entrei, Deus começou a se revelar para mim. Eu entrei num tempo muito forte de busca, de jejum e oração. Eu era empresário, né? Eu tinha um pet shop e aí eu ia trabalhar em jejum. Jejuei. Fiquei mais de ano jejuando, comia assim uma vez por dia, entendeu? Sim. E tem dia que eu nem comia. Jejuava muito, muito, muito. A ponto de, como falamos em anjo, né? Ponto de eu ir trabalhar assim e escutar os passos que eu ia... Muitas vezes eu ia andando pela linha do trem, 1 hora de relógio. Não é porque eu não tinha automóvel, é porque eu queria ir falando com o Espírito Santo. Sim. Eu ia de manhã cedo em jejum e ia falando e uma vez. Eu tive uma experiência muito forte. Eu escutei os passos, a pisada do anjo. E eu olhava pra trás, não tinha ninguém. A linha do trem deserto, mato de um lado, mato do outro. Eu dizia, puxa, alguém me perseguindo aqui. E depois de um tempo, andando e escutando a pisada naquela pedra, né, nas britas, né? Sim. E ali eu fui vendo aquilo ali, aquela situação. Eu disse, Espírito Santo de Deus, quem é que tá me acompanhando? Eu até o momento achei que era espírito maligno, mas eu não sentia nada, nem de bom nem de ruim. O Espírito Santo falou assim, meu anjo tá contigo. E quando eu olhei pra trás, eu disse assim, abre minha visão espiritual. Quando eu olhei, eu vi aquele ser enorme, com a espada. E eu fui conversando, aí eu fiquei cheio da presença, né? A nossa fé, né? Nossa, mas lá em E eu cima. falando e sentindo aquela presença do Espírito Santo. E quando eu fui andando e falando ali, vinha 2 homens. E aqueles 2 homens começaram a apontar pelo outro, longe assim na linha. E apontar pra mim. O Espírito Santo falou assim, eles vão tentar te assaltar. Na hora... Profeta, eu voltei assim, ó. Quando eu voltei, o Espírito Santo disse assim, quem mandou você voltar? Eu disse assim, eu vou ter que correr mais que ele, ou vou ter que me jogar no mato, né? Uhum. Porque era assim, uma retona mesmo assim, mato de um lado, mato do outro. O Espírito Santo disse, pode ir. Maior que está contigo do que o que está no mundo. Quando eu comecei a andar, eles foram chegando perto e cutucando um outro assim, se coçando, eu disse, pronto, vai me assaltar aqui, né? E aí eu fiquei um pouco cismado. Daqui a pouco senti a mão assim, ó, tocar em mim, daquele anjo. Passei por eles, eles falavam, cadê ele? E não me enxergava. Meu Deus. A mesma... Deus fez maior. Por isso que Satanás é imitador. É imitador. Porque nas trevas eu vivi isso. Uhum. Mas com Cristo eu nunca tinha vivido isso, né? E eu vivi isso, né? Tem pessoas até que se escandalizam, isso é mentira, mas se a gente for ler a Bíblia... Elias correu mais do que os carros de Acabe, sim. né? Transportava, acho que foi Filipe também. Filipe. Transportado. E muitos milagres que anjos do Senhor transportavam homens de Deus para pregar o evangelho, né? Cara, o próprio Cristo, eu gosto muito desses textos. A Bíblia diz que o pessoal vinha para prender, ele simplesmente saía por eles. Explique isso. Verdade. Tem um mistério aí, tem um mistério. manto aí. Olha. Não era chegada a hora dele, né? Espírito Santo de Deus. Então, escondia ele, guardava, passava pelo meio, ninguém via ele. É, exatamente isso que eu vivi. Então, eu creio nisso aí. Muito forte. Então eles começaram a falar. Eu olhava eu passando por eles com medo e ele não me via. Cadê ele? Cadê ele? E eu só não falei, tô aqui, né? Eu fiquei calado e ia andando, né? E ali, assim, depois que passou aquela anestesia, eu comecei assim, fiquei impactado com o que tinha acontecido comigo. E comecei a viver o sobrenatural de Deus ali, o sobrenatural. Daí, meu pai veio Aí Deus já começou a me usar. Me usava, o profeta que eu nasci com ele, né? Sim. Mas não era tão evidente por eu não buscar Deus. Mas eu nasci, vira e mexe, Deus me usava, né? E eu nasci com isso. E aquilo ali foi aprimorando conforme eu fui buscando. Eu lembro que uma vez chegou um rapaz lá perto do pet shop conversar com... Eu tinha o meu primo e tinha outro amigo meu também, que os dois trabalhava comigo lá, era funcionário também. E aí o que é que aconteceu? Esse rapaz chegou lá e eu tive um susto quando eu olhei pra ele. Eu vi um espírito de morte muito feio no rosto dele. Mas era tão feio que eu saí correndo. Eu saí assim, fui pra dentro. E eu não tinha medo de homem. Aí o rapaz foi lá e disse, Renato, tá acontecendo? Fulano chegou, tu viu, parecia que tava vendo um bicho. Eu disse, não, eu vi alguma coisa ruim, feia nele ali. E eu não sabia discernir, daqui a pouco o Espírito Santo me mostrou. Aí eu disse assim, o rapaz, eu não conheço há tempo. Eu disse, rapaz, já fez homicídio. Eu disse, já fez mesmo. Eu disse assim, mas
tem um espírito de morte que acompanha ele e vai tramar uma coisa muito feia com ele. Rapaz, não deu meses assim, a vida desse cara virou de cabeça pra baixo. Tá